Um novo super-herói. Alta noite. O céu estava nublado e uma chuva fria caía sobre a cidade. Lá no alto, voando entre as nuvens, estava Garuda, o Homem-Pássaro, um misterioso detetive que ajudava a polícia a resolver crimes difíceis. Enquanto voava em direção a uma casa abandonada, ele se lembrava de como tudo começou. Antes de ser um herói, ele era apenas um garoto chamado Arthur Lima. Arthur adorava histórias em quadrinhos e sonhava em ajudar as pessoas. Ele vivia em um país onde muitos crimes ficavam sem solução, e isso o incomodava muito. Órfão desde pequeno, herdou uma grande fortuna e passou a viver com seu tio Alberto, que o apoiava em tudo. Um dia, Arthur pensou: e se eu me tornasse um detetive diferente? Alguém que resolvesse os crimes que ninguém consegue? Com a ajuda do tio e de uma poderosa inteligência artificial, ele criou um traje especial, uma armadura de homem-pássaro, com asas e tecnologia para voar. Mas qual seria o nome do novo super-herói? Então ele teve uma ideia. Lembrou-se de uma antiga história da mitologia hindu, que falava de um herói chamado Garuda, o rei das aves. Metade homem, metade pássaro. Ele era muito forte e valente e lutava contra o mal, as serpentes nagas. Inspirado por essa história, Arthur escolheu seu nome de herói. Assim nasceu Garuda, o Homem-Pássaro. Garuda não lutava diretamente contra criminosos. Ele investigava, descobria a verdade e ajudava a polícia. Logo ficou famoso. As pessoas admiravam seu trabalho, mas ninguém sabia quem ele era. Todo herói tem um inimigo. Surgiu então Nagas, o Homem-Serpente. Ele também usava tecnologia, mas para causar confusão, apagões, falhas na internet, problemas na cidade. Garuda o capturou várias vezes, mas ele sempre fugia da prisão e voltava a aprontar. Certa noite, Garuda recebeu um novo caso. Uma casa antiga estava assustando a vizinhança. Barulhos estranhos surgiam durante a noite e ninguém conseguia dormir. Garuda foi investigar. Entrou na casa, escura, silenciosa, cheia de poeira. De repente, barulhos. Começou a investigar com lógica e razão. Usou drones para examinar a casa. Logo descobriu uma parede falsa. Atrás dela, uma sala secreta. Era Nagas tentando assustar as pessoas. A polícia chegou e levou o vilão. Mistério resolvido. Ou assim parecia. Quando todos foram embora, Garuda ficou sozinho na casa. De repente, uma mesa começou a se mexer sozinha. Garuda ficou surpreso. Testou tudo: vento, eletricidade, temperatura. Nada explicava. Então perguntou: tem alguém aí? A resposta veio. Garuda ficou pensativo. Aquilo não era tecnologia, nem truque. Era algo diferente. De volta à sua base secreta, ele perguntou à inteligência artificial. Alguém já estudou esse tipo de fenômeno? A resposta foi sim. Um pensador chamado Leon Denis explicava isso em seus estudos. Garuda começou a ler o livro Depois da Morte, de Leon Denis. O livro começava com a seguinte frase em latim: Semper Ascendens, que significa sempre para o alto. E ao ler o livro, descobriu algo importante. Desde muito tempo, diferentes povos já acreditavam que a vida continua depois da morte. Grandes sábios ensinavam que a alma não morre. A vida continua. Nós evoluímos com o tempo. E nossas escolhas fazem diferença. Ele também aprendeu que existem espíritos,
pessoas que já viveram na Terra e continuam existindo. No livro Depois da Morte, Leon Denis dizia: Os sábios do Oriente e da Grécia Antiga não só observavam a natureza, mas estudavam também a alma. Na Índia milenária, à sombra das grandes árvores próximas ao Himalaia, Krishna ensinava o conceito da imortalidade. O destino da alma depois da morte constitui o mistério dos renascimentos. 600 anos antes da era cristã, o príncipe Siddhartha Gautama renunciou o trono e as riquezas do mundo para ser chamado apenas de Buda e ensinar o amor universal. Em parte alguma do universo deixa de existir vida. A morte não é senão uma ilusão. No Egito Antigo, a esfinge, cabeça humana em corpo de leão, lembrava que o espírito evolui devagar, passando por várias vidas e aprendendo sempre mais. Junto ao templo da rainha Hatshepsut, debaixo do sol escaldante do Egito, o sacerdote revelava ao seu aluno os ensinamentos de Hermes. As almas inferiores e más ficam presas à terra por múltiplos renascimentos, porém as almas virtuosas sobem voando para as esferas superiores, onde recobram a vista das coisas divinas. Na Grécia Antiga, Pitágoras, hoje muito conhecido por um teorema matemático que leva o seu nome, afirmava lembrar-se de várias de suas vidas passadas e chamava de espírito ou de inteligência a parte imortal do ser humano. Também na Hélade, Sócrates e Platão ensinavam: depois da morte, a alma impura fica vagando em torno dos monumentos e dos túmulos, junto dos quais se tem visto tenebrosos fantasmas. Jesus viveu a fraternidade pura, auxiliando todos os homens e mostrando que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus. Certa vez, no Monte Tabor, seus discípulos o viram conversando com os espíritos de Moisés e Elias. E, mesmo após a cruz, Jesus apareceu a eles com marcas nas mãos, provando que a vida continua. Garuda então leu sobre um caso famoso. Em 1848, em um vilarejo chamado Hydesville, nos Estados Unidos, uma família começou a ouvir batidas misteriosas em casa. Todos ficaram com muito medo, mas uma menina de 10 anos teve coragem e tentou se comunicar. Você viu isso? E conseguiu. Eu vi. As batidas O que respondiam. está acontecendo? Com a ajuda de vizinhos, criaram um jeito de conversar. Uma batida significava A, 2 batidas B e assim por diante. O espírito se identificou como um vendedor que foi assassinado naquela casa. Procuraram o corpo escavando a adega no térreo da casa, mas nada encontraram. No século seguinte, quando esta história já estava quase esquecida, os jornais noticiaram que meninos de uma escola brincavam na adega da casa conhecida como Assombrada, quando uma parede caiu, provavelmente falsa. Em meio aos escombros, os garotos encontraram o esqueleto de um homem. Ou seja, aquilo era real. No livro, Garuda ficou sabendo também que Allan Kardec foi um professor que viveu na França no século XIX e dedicou 10 anos de sua vida a estudar esses fenômenos, usando um método rigoroso e muita paciência. Ele reuniu relatos e provas vindos de toda a parte do mundo, conectou os pontos e organizou uma base de ensinamentos que chamou de Espiritismo. No livro, Leon Denis explicava: grandes cientistas já estudaram um fenômeno chamado materialização dos espíritos. A materialização acontece quando um espírito consegue ficar visível usando uma substância chamada ectoplasma. Essa substância sai principalmente da boca, dos ouvidos e do nariz de um tipo muito raro de médium. Charles Richet, um cientista que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina, foi quem deu o nome de ectoplasma a essa substância. A palavra tem origem grega e significa formado do lado de fora. Ele afirmou que o espírito materializado podia ter características parecidas com as de um corpo humano, como calor, respiração e até coração.
Outro cientista famoso foi William Crookes, um dos grandes nomes da ciência. Ele descobriu o elemento químico tálio, um metal macio que pode emitir luz verde brilhante, e também pesquisou esses fenômenos misteriosos. Crookes estudou um espírito chamado Kate King, que aparecia em sua própria casa com a ajuda da jovem médium Florence Cook, que tinha apenas 15 anos. Ele chegou a sentir o pulso e os batimentos do coração desse espírito materializado. Ele contou como foi a despedida de Kate. As manifestações aconteceram durante 3 anos. Quando chegou a hora de Kate ir embora, pedi para ser o último a vê-la. Ela dividiu as flores que tinha ganhado e deu um pouco para cada pessoa. Depois, pediu uma tesoura, cortou mechas de seus cabelos castanho-dourados e distribuiu para todos. Segurando meu braço, ela caminhou pela sala e cumprimentou a todos, tocando a mão de cada um. Depois, sentou-se, cortou pedaços de seu vestido e do véu e nos deu como lembrança. Alguém perguntou se ela podia consertar o vestido e, de repente, ele ficou inteiro novamente, como antes. Em seguida, Kate foi até onde Florence estava dormindo no chão. Ela se inclinou, tocou nela e disse: Acorde, Florence. Eu preciso ir agora. Florence acordou chorando e pediu para que Kate ficasse mais um pouco. Minha querida, não posso. Minha missão terminou. Deus te abençoe. Respondeu Kate. Então, ouvimos o som de um beijo de despedida. Olhei ao redor, mas Kate, com seu vestido branco, já havia desaparecido. A sala estava silenciosa. Com o coração apertado, falei baixinho. Obrigado, Florence. Obrigado, Kate. Obrigado a todos. Ao chegar ao final do livro, Arthur leu com atenção as últimas palavras de Leon Denis. E você, ó meu amigo, ó meu irmão, que recebeu essas verdades em seu coração, permita-me um último apelo, um último conselho. Lembre-se de que tudo o que é material é passageiro. As gerações passam como as ondas do mar. Os impérios desmoronam. Os próprios mundos desaparecem. Os sóis se apagam. Tudo foge. Tudo acaba. Mas há 3 coisas que vêm de Deus e são imutáveis como Ele. 3 coisas que brilham acima das glórias humanas: a sabedoria, a virtude, o amor. Conquiste-as com seus esforços e, ao alcançá-las, você se elevará acima do que é passageiro e transitório, para desfrutar do que é eterno. Terminada a leitura, Arthur fechou o livro na tela do computador. Garuda entendeu. Nem tudo pode ser explicado apenas pela matéria. Muitos fenômenos envolvem um mundo espiritual. E isso não é algo assustador. É parte da vida. Eu achava que era o maior detetive do mundo. Mas quem realmente investigou profundamente a vida foi Allan Kardec. Ele não resolveu apenas crimes. Ele ajudou a entender a própria existência. O dia amanheceu. O céu estava azul. Garuda voava alto, pensando em tudo que havia aprendido. E então, disse para si mesmo: sempre para o alto.